uma pessoa muito fácil de amá-lo, pelo tamanho dele, que é muito grande, mas o tamanho do homem é o tamanho do coração dele. Queria chamar aqui o pastor Jorge Foster. Logo que eu me converti, em 1966, parece-me que no outro ano, parece que foi em 67, eu não sei bem quando foi, Jorge, 67, mas eu conheci o pastor Jorge. Ele veio para a editora Betânia, Missão Betânia, e a Ângela, a pastora Ângela, pequenininha desse tamanho aqui, foi a professora dele. E esse português bonito que ele tem é resultado da Ângela, como os erros dele também, todos são computados para a Ângela. E ele hoje está nos Estados Unidos, aposentou, mas não aposentou. Ou seja, nós nunca aposentamos. E Deus deu ao Jorge tantos dons. Deu uma esposa maravilhosa que está ali, a esposa. Abençoamos e alegramos tanto pela sua presença, querida. Mas aquilo que o pastor Jorge vai dividir conosco, tem muita coisa que está nos seus livros. Eu, quando converti, eu cresci muito. Eu lia. Era difícil uma semana que eu não tivesse a graça de ler um livro todinho. Isso me ajudou muito na fé, porque naquela época não existiam células, não tinha ninguém para cuidar da gente. Então a gente tinha que buscar a maneira de ser cuidado através da literatura. E eu fui muito abençoado. A editora Betânia publicava e publica até hoje uma revista maravilhosa chamada A Mensagem da Cruz. E eu recebia, quando eu lia, que coisa tão linda. Então hoje nós vamos ouvir a palavra através do pastor Jorge Foster. Amém. A alegria muito grande estar aqui esta noite. Sempre uma emoção muito grande chegar no culto aqui na Lagoinha. E sempre temos boas recordações de tempos passados. Eu vim para o Brasil com 25 anos de idade, não é? E isso foi em 1967. Fiquei aqui 25 anos. E com 50 anos de idade, eu vi que era hora de passar a liderança da Missão Betânia para brasileiros e pessoas mais novos. Então, em 1992, voltei para os Estados Unidos. E já fazem 20 anos que eu estou lá. Quantos já fizeram uma matemática? Não é? Está bem, eu estou com 70 anos de idade. Amém. É isso que eu queria ouvir. É isso que eu queria ouvir. Sempre. Hein? Ele disse que não parece. Eu sempre fico escutando, sempre fico esperando para ver se alguém vai dizer: não, pastor, o senhor não tem essa idade toda, não. E só hoje que acontece. Eu queria me referir a uma palavra de Deus em Tiago, o primeiro capítulo, onde diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança. Ok? A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz... Você está com a Bíblia aberta? Primeiro capítulo de Tiago. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Amém? Podem tomar assentos, irmãos. Quero falar um pouco esta noite sobre aquilo que pode nascer de uma provação, de uma dificuldade, e que, como às vezes as melhores coisas da vida, as melhores coisas que experimentamos de Deus,
vem através de um tempo de provação, quando de repente nós nos sentimos atraídos mais e mais para uma proximidade maior de Jesus. E às vezes as tempestades que passamos nos levam a indagar: onde está Deus? O que é que eu fiz para merecer isso? Por que isso está acontecendo comigo? E essas perguntas eu acho que são naturais, mas na realidade nós podemos aprender que a dificuldade, não é? E a provação pode ser a maior bênção da nossa vida. E eu tenho experimentado isso. Algumas experiências que eu já passei, eu não gostaria de passar de novo. Mas eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse aprendido as lições que vieram com aquelas provações. E esta palavra é interessante, tende por motivo de alegria, mais perto do microfone. Esse pirulito aqui não está doce, mas vamos ficar com ele perto. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse aprendido as lições que acompanharam as provações. E eu tenho visto isso na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Esses dias eu estava lembrando um filme que eu assisti chamado Frente da Classe. É um filme sobre um menino que, com 5 ou 6 anos de idade, descobriu que estava com uma síndrome chamada Síndrome de Tourette. E esta síndrome leva a pessoa a ter certos tiques nervosos, às vezes acompanhado por sons. E aquele menino, então, ele ia na sala de aula e estudava e, de repente, saía aqueles sons lá do canto onde ele estava. E então, naturalmente, ele levou muitas gozeiras dos seus amigos, dos seus colegas, e muitas repreensões também das professores que achavam que ele estava fazendo gracinha lá no canto. Mas, na realidade, aquela síndrome acompanhou por muito tempo, e ele sofreu muito. Até mesmo o próprio pai dele não acreditava que ele estava descontrolado naquela hora. E quando ele estava com 12 anos de idade, o diretor da escola percebeu o problema e levou o menino para falar com a escola toda. E o professor fez algumas perguntas como: você gosta de fazer esses barulhos? E não, por que você faz então? E ele explicou todo o drama que ele passava, a necessidade dele, e disse que o que ele mais queria era de ser considerado normal pelos seus colegas e de ser aceito como um deles. E aquele diretor foi direcionando as perguntas de um jeito que todos entenderam a situação do menino. E quando então o diretor mandou de volta para o seu lugar, a escola toda ficou em pé e aplaudiu esta criança. E ele então ficou tão aliviado e tão grato também naquele diretor de escola. E ele então disse, a partir daquele dia, ele não queria ser outra coisa na vida a não ser professor primário. E ele estudou para isso, fez a faculdade, fez as suas experiências e foi procurar um emprego. E ele foi para a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e fez um mapa de tantas e tantas escolas para se candidatar. E ele foi em 24 escolas. Mas sempre que foi entrevistado, ele aí as pessoas diziam: não dá para você, esse problema vai impossibilitar a sua vinda para cá. Aí um dia ele ficou desanimado, e no dia que ele estava muito desanimado, chegou uma parente. E aquela parente, depois de conversar um pouco, disse: você tem um dom maravilhoso de ensinar. E este dom que você tem não é apesar da síndrome de Tourette, é por causa
dela. E ele pensou bem, muito bem mesmo, e aí ele foi de novo para uma escola, 25ª escola já, e naquela escola ele conseguiu um emprego. E ele então foi muito aberto, muito transparente com os seus alunos. Eu também procuro ser transparente, mas com essa massa humana aqui não dá para ficar transparente, não é? E ele então falava com as crianças: eu tenho isso, vocês já ouviram falar que eu faço barulhos esquisitos, querem fazer perguntas, e perguntaram e ficaram satisfeitos. E ele então fez relacionamento com os alunos. O ano passou e no final do ano ele percebeu que o Departamento de Educação do Estado estava sempre mandando um representante e sempre deixando o carro estacionado com o símbolo do departamento. E ele pensou: eles estão me espiando. E quando então eles ouvem a minha aula, eles vão, não vou ter mais emprego aqui. Só que ele estava achando o motivo errado da visita deles. Na realidade, eles estavam verificando a nomeação que foi feita, como ele sendo o melhor professor do ano naquele estado, o melhor de primeira experiência. E ele ganhou o prêmio, melhor professor novato do estado de Georgia. E no dia então em que ele ganhou o prêmio, ele agradeceu muita gente, agradeceu a família, né, pelo apoio, os amigos, os outros professores, os seus alunos. Mas acima de tudo ele disse: eu agradeço o companheiro que está comigo desde os 6 anos de idade, e este companheiro tem o nome Síndrome de Tourette. E ele disse: tudo que eu sou eu devo a esta síndrome. Voltando ao texto: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmado, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Hoje em dia se ouve pessoas falando que se você tem muita fé, aí você vai passar por cima de todos os problemas. A sua vida vai ser como que um voo, e você vai olhar para baixo e ver as nuvens que representam os problemas que os outros estão vivendo, mas você está por cima porque você tem muita fé. Na realidade, quando você crê assim, você está tirando das pessoas uma das grandes experiências da vida, o que é passar por uma provação e ser aprovado por Deus naquela profissão, e você então se fortalecer por meio dela. E nós então, eu sei que ninguém vai à procura de problemas, ninguém vai à procura de dificuldades, mas, por outro lado, podemos agradecer a Deus, primeiro pela presença dEle no meio das coisas, e não precisamos de ficar nos culpando, pensando: o que eu fiz para merecer isso? Por que Deus me escolheu para sofrer tanto? Eu devo ser uma pessoa, quem sabe Deus me abandonou. Não, Deus está muito perto. E o interessante é que eu saí do Brasil, como eu falei, em 92, e eu acho que foi depois de sair do Brasil por algum tempo, eu me envolvi em algumas controvérsias, e eu tinha uma posição que eu tomava, e os outros colegas não queriam ir naquela direção. Aliás, eu não queria ir na direção que eles estavam indo. E eu às vezes falava. E todos falavam comigo: fala pastor, fala, expressa o nosso ponto de vista. E quando eu fazia isso, aí eu fiquei marginalizado. E foi muito doloroso. Às vezes eu dormia às 11 horas da noite, mas acordava às 3 da madrugada, e lá ficava rolando na cama e pensando em tudo que eu queria dizer para aqueles irmãos que estavam contra mim.
E depois eu imaginava o que eles diriam a mim, e o que eu diria a eles, e o que eles diriam a mim, e o que eu diria, o que eles diriam, o que eu diria. Já fez este tipo de conversa consigo mesmo? Não é? Aquela tempestade em copo d'água, aquela discussão que não leva a nada, só te deixa mais triste. Eu fiquei. E o interessante, eu estava escrevendo um livro naquele tempo sobre a paz de Deus. E eu estava sem paz para escrever. Falei, o que é que eu vou fazer? Mas continuei escrevendo e descobri um segredo, que se eu levantasse naquela hora das 3 da madrugada e ia para a sala, pegava minha Bíblia, eu podia apaziguar o meu coração. E aí eu comecei a ler. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Vossa moderação seja conhecida diante de todos. O Senhor está perto. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes com oração e súplica, tornar seus pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes no Senhor. E funcionava, e realmente tornou-se o assunto do livro. Cada versículo tornou-se um capítulo. Mas o que mais me chamava a atenção era o versículo que a gente normalmente passa por cima dele. O versículo que disse, vossa moderação seja conhecida diante de todos. Eu não sei por que razão que a gente já vai pulando da alegria para a oração, né? E aquele versículo fica no esquecimento. Mas foi o que mais falava comigo. E quando chegou a vez de escrever o capítulo sobre aquele versículo, aí eu levantei às 3, né, forçosamente, e fui para o escritório. Ficava um quarteirão da minha casa. E lá eu trabalhei até às 6 e o capítulo saiu. Cheguei em casa e a Dolly estava acordando. Eu falei, Dolly, eu escrevi o capítulo, quero ler para você, para ver o que você acha. E quando então eu li o capítulo, chegar ao final, olhei para ela e ela estava com lágrimas no rosto. Agora, isso não era novidade, não é? Ela chora quando está alegre, chora quando está triste, chora quando não sabe mais o que fazer, chora quando ela acha que eu não tenho chorado o suficiente. E lá estava ela chorando. Eu falei, qual que é o problema? E ela disse, Jorge, você não percebeu que você está escrevendo esse livro para você mesmo? Eu acho que você tem razão. E foi uma bênção escrever o livro. E espero que também tenha sido uma bênção para muitos leitores por aí. Mas nasceu daquela experiência um segundo livro, que eu só fui escrever este ano passado. E eu fui guardando a matéria, e é que todo o tempo que eu estava ali, naquela angústia, praticando a palavra de Deus, aplicando a palavra à minha situação, eu comecei a fazer sempre uma oração. E aquela oração, só depois de alguns dias que eu reconheci que estava sempre nos meus lábios e sempre no meu coração. E a oração era muito simples. Era assim, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a tornar meu coração inteiramente teu. É provável que todos vocês tenham feito orações nesse sentido, dedicando o coração a Deus, mas eu precisava disto naquela hora, e embora já pastor por 40 anos, alguma coisa assim, eu estava aí de novo querendo que meu coração fosse só dele. E a oração cresceu. Eu até anotei aqui algumas ampliações da oração. E, inclusive, tem esse marcador de livro aqui com as orações. E se você quiser apanhar depois, nós temos uma mesa de livros aqui fora. E temos também esse aqui, que é
é um presente. Ajuda-me, Senhor, a tornar meu coração completamente teu, a desfrutar de uma caminhada íntima contigo, a aceitar o que te agrada e a rejeitar o que te faz sofrer, a investir minha vida estrategicamente no crescimento do teu reino, a andar em amor e verdade com meus colegas, a ser fiel ao ler, entender e obedecer a tua palavra, a colocar minha confiança completamente em ti, a ser guiado e capacitado pelo Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor, a servir os outros com compaixão e com discernimento, a compartilhar minha fé com coragem e eficiência, a perdoar aqueles que maltratarem ou prejudicarem. E estas orações, eu sei que me ajudaram a passar aqueles momentos junto com a leitura das Escrituras, e Deus me abençoou muito nisso. E só agora que eu consegui escrever um livro que se chama De Todo o Meu Coração. E o interessante é que a Bíblia tem mais de 700 referências ao coração humano, e muitas dessas referências falam de todo o coração. E nós precisamos realmente ter o nosso coração entregue exclusiva, unicamente a Deus, porque um coração dividido é sempre fonte de problemas para a nossa vida. E graças a Deus o Senhor me ajudou. E quando nós passamos por essas tempestades e essas dificuldades, algumas áreas da nossa vida são atacadas. E eu cheguei a uma conclusão algum tempo atrás: eu não quero passar o meu tempo escrevendo ou respondendo perguntas que ninguém está fazendo, não é? Para que perder o tempo escrevendo ou falando sobre assuntos que ninguém tem interesse de ouvir? Mas eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis, não devemos nos culpar por isso, não é? O apóstolo Paulo também passou por muitos e ainda disse que os sofrimentos do presente tempo não são dignos de serem comparados com a glória que será realizada em nós. Mas esta tempestade, esta provação, faz parte integral da obra de Deus em nossa vida, para tornar-nos mais fortes no nosso caráter, de crescer na nossa fé, de nos ensinar a ajudar outras pessoas com os seus problemas. E vocês vão se lembrar do momento em que Jesus atravessava o mar da Galileia com os seus discípulos, eles todos preocupados pela tempestade e ele dormindo na popa, e enfim eles gritam para ele: não te importas que morramos? Eu acho que às vezes chegamos a momento de até perguntar: não te importas comigo, Senhor? Mas Deus, Ele está conosco naquela hora, e era só clamar ao Senhor, e Jesus se levantou e repreendeu o vento, a tempestade passou, e passará também na nossa vida. Mas eu pensei, por que Jesus naquela hora, quando eles pegaram o barco, ele deve ter visto as condições meteorológicas ali, poderia ter falado naquela hora, antes de entrar no barco, podia ter repreendido o vento, e aí eles teriam uma travessia tranquila. Mas não fez isso, e nem sempre faz isso conosco também. A nossa vida não é só tranquilidade. Às vezes passamos pelas provações, mas podemos ter certeza que Ele está conosco nessas horas. Então, por isso que eu gosto de ajudar as pessoas. O meu trabalho mudou muito. Aqui no Brasil, eu dirigi a editora Betânia, a Missão Betânia, e depois, por um tempo, eu supervisionava o trabalho da Betânia na Europa. Mas eu percebi que o que eu mais gostava de fazer em todo o meu trabalho era a parte pastoral.
E aí não sei quantas vezes fiquei ouvindo as pessoas. E como pregador você está sempre falando, mas como pastor de missionários você está sempre ouvindo. Eu fui em França, um casal batalhando com um problema sério, ele, o missionário, podendo orar e ainda trabalhar e fazer bem o seu trabalho, mas a esposa, ela internalizava os problemas e não conseguia trabalhar. Ela se sentia culpada e se sentia derrotada. E aí eu cheguei e perguntei, por favor, me diga como você está suportando essa situação. E ela disse, não, muito bem. E ela começou a falar, e falar, e falar, e falar. E eu de vez em quando conseguia dizer, aham, ah é? Ah, oh. Falou por 3 horas. A tendência nossa, às vezes, é de querer encurtar a conversa, já chegaram a uma conclusão, e às vezes até chegamos à mesma conclusão para todos os problemas. Mas se quando nós ouvimos as pessoas, e isso deve acontecer muito nas células, que você tem a oportunidade de se expressar e alguém para ouvir, é fácil chegar à conclusão. Falei, olha, você está orando muito, mas quando termina a oração, você vai lá aos pés de Jesus, apanha o seu problema de novo, carrega sobre o seu ombro e vai carregando em vez de deixar com Jesus. Ela reconheceu isso na hora e fez a mudança. Graças a Deus ajudou a moça. E eu, tantas e tantas conversas, normalmente com uma xícara de café. Não é? Isso ajuda muito. Eu ouvi dizer que o Brasil continua sendo o maior produtor de café do mundo. E se Minas Gerais fosse um país, seria o segundo maior produtor de café do mundo. E eu vou no café lá nos Estados Unidos, eu falo, olha, eu plantava café no Brasil, é só eles faltam curvar diante de mim, pela minha experiência com café. Mas o café, a conversa, alguém para ouvir. Um casal de missionários trabalhava na China, e um dia o missionário saiu com a filha, e na estrada, foram apanhados lá por uns assaltantes que mataram os 2. E a missionária, então, quando ela ficou sabendo, ela realmente ficou arrasada, voltou para a Inglaterra. E o pessoal da igreja chegava cheio de chavões evangélicos para falar, Deus sabe o que faz, Deus está contigo. E nada ajudava. Até o dia em que o pastor foi lá, e tocou a campainha, e ela mandou entrar, e ela estava deitada sobre o sofá na sala da casa. E ele olhou e ficou ali perto da porta, baixou a cabeça, fez uma oração. Depois de um tempo, foi chegando perto dela, abaixou-se para dar um beijo na testa da missionária. Não falou palavra alguma com ela. Deu as costas e foi embora. E a partir daquele momento a missionária começou a sarar. As pessoas precisam da nossa presença, não é? Das comissões que Jesus deu para os seus discípulos, e de fazer discípulos, e de pregar o Evangelho. Este Evangelho está pregado em todas as nações, mas em João ele disse, como o Pai me enviou, eu vos envio. E como foi que o Pai enviou? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é isso que o mundo precisa, de alguém para habitar, para estar ao lado, para ser amigo, para ouvir, para demonstrar apoio. E este é o meu trabalho agora. Eu estou dando este giro pelo Brasil com a minha esposa. Estivemos no Sul, em Joinville e Curitiba,
fomos ao norte para Petrolina, Caruaru, Recife. Estamos aqui e daqui a pouco iremos no sexta-feira, para a casa do filho que mora em São Paulo. Nós temos 2 filhos, o Robert, que está em São Paulo com a esposa Clarissa, e o nosso príncipe, que se chama Nicolas Robert Cáfaro Gonçalves Foster. Acredita? Nós o chamamos de Nick. E temos a nossa filha, que é também casada com um brasileiro, e estão morando perto de nós no estado de Minnesota, um dos estados mais frios dos Estados Unidos. Lá nós estamos em 2 igrejas. Oh, espiritualidade, hein? De manhã numa igreja americana e todo domingo à noite na igreja brasileira da Esperança. E então nós estamos ali, graças a Deus, procurando servir ao Senhor. Mas o meu trabalho mudou um pouco também. Eu tenho um lugarzinho para escrever e para orar. Estou sempre lá. E os livros são resultado disto. Você tem valor, paz interior em tempo de crise, poder restaurador do perdão, a procura de um grande amor. Esse aqui é para as moças solteiras que ou estão à procura ou esperando ser procuradas. Amém! Algumas pessoas chamam isso do livro do desencalhe. Mas eu não dou garantia. E este último de todo o meu coração. O Senhor é bom, e por isso que podemos confiar nele, não é? Porque Ele é bom, Ele quer o melhor para nós, porque Ele é sábio, Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele é poderoso, Ele pode fazer o que é melhor para nós, e porque Ele é paciente, Ele até às vezes espera até que nós estejamos prontos para abraçar o que é melhor para nós. Acima de todas as coisas, Ele é digno de nossa confiança. Amém? Então podemos dar a Ele todo o nosso coração, sem o medo de sofrer por causa disto. Eu quero fazer uma oração para terminar. Nosso Pai Celestial, eu sou muito grato a Ti pela oportunidade de estar nesta igreja com irmãos e irmãs queridos. Eu peço que Tua graça, Teu poder continue operando neste lugar. Que haja aqui uma presença tão grande do Espírito Santo, que as pessoas ao chegar aqui possam reconhecer que estão na presença de Deus. E que o Senhor possa usar poderosamente cada obreiro, cada célula, cada pessoa nesta igreja. E se alguém está passando por uma provação, que o Senhor possa abençoar e dê força para a pessoa, estimulando a fé e ajudando aquela pessoa a crer. Isso também faz parte e vai passar. Deus vai me abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, repitam comigo uma coisa. Deus me ama assim como eu sou. Deus me ama assim como eu sou. Mas me ama demais para deixar-me como estou. E Ele está sempre querendo aprofundar a sua obra em nossa vida. Amém? Diga também comigo. Ele nunca me deixará. Eu nunca o deixarei. Ele sempre me guiará. Eu sempre seguirei. Ele sempre me sustentará. Eu nunca temerei. Amém. Que Deus abençoe.